Boa noite, Dom. Fazia 4 anos que eu namorava o Danilo e desde o início a gente conversava sobre casamento de forma muito natural. Nas últimas semanas, porém, esse assunto tinha se tornado mais frequente. Eu sentia que ele só estava esperando o momento certo para me fazer o pedido e meu coração acelerava cada vez que pensava nisso. Mas eu era impaciente, confesso. Vivia dando pistas de que queria algo especial, uma surpresa memorável. Num sábado, ele me convenceu a passarmos um fim de semana num hotel fazenda, num lugar afastado, onde havia algumas trilhas e um lago que ficava a uma curta caminhada. Eu achei que seria apenas um descanso. Acordar cedo, tomar café com cheiro de pão caseiro, depois andar a cavalo ou subir o morro para admirar a paisagem. Era exatamente o tipo de programa que gostávamos de fazer juntos. A acomodação era simples, mas aconchegante, e a vista do lago impressionava. Na primeira noite, o pessoal do hotel anunciou um jantar temático, com música ao vivo e velas na área externa próximo de um jardim repleto de flores. Aceitei de bom grado, sem imaginar o que viria. Estávamos sentados a uma mesa improvisada no gramado, com lanternas penduradas nos galhos das árvores. Havia um clima quase mágico. Em certo momento a música parou e Danilo se levantou, ajeitando o casaco. Percebi o rosto dele pálido, meio nervoso. Então respirou fundo e sacou uma pequena caixinha de dentro do bolso. Fiquei estática, as mãos geladas. Sei que você queria algo especial, ele disse com a voz um pouco trêmula. E não encontrei lugar melhor do que este momento aqui, com a natureza e a luz das velas. Ele abriu a caixinha revelando um anel com uma pedra retangular. Não era luxuoso, mas tinha um brilho diferente, meio opaco, quase hipnótico. O aro era simples, prateado, sem muitos detalhes. Parecia antigo, mas gostei. Aceitei imediatamente, quase sem pensar. A emoção me dominou de tal forma que mal notei os outros hóspedes aplaudindo discretamente. Eu e Danilo nos abraçamos e senti um alívio enorme. Era como se a nossa história, que já era sólida, tivesse acabado de dar um salto rumo a algo mais definitivo. Naquela noite, antes de dormir, fiquei imaginando como seria nosso casamento. As flores, o tipo de música, o vestido. Criei cenas lindas na minha cabeça, até cochilar sentindo um friozinho na barriga de pura ansiedade. No dia seguinte, acordamos cedo para uma caminhada, mas precisávamos voltar logo para a cidade, pois Danilo tinha compromisso com o pai dele. Na saída do hotel, o pneu do carro furou. Ficamos atolados ali por quase meia hora tentando substituir o pneu. Eu poderia ter ficado irritada, mas nada abalava meu humor. Ainda lembrava do anel no meu dedo, achando tudo perfeito. Chegamos à casa dos pais do Danilo já no fim da tarde. Eles nos receberam com abraços e sorrisos. Seu Gilberto, pai do Danilo, quis saber cada detalhe do pedido de casamento. Dona Helena, mãe dele, me mostrou uns recortes de revista com modelos de vestido, toda empolgada. Foi um momento muito gostoso, a sensação de família reunida e confiante no futuro. Mais tarde, Danilo me levou até minha casa. Abri a porta e me deparei com minha mãe, Dona Valéria, sentada na sala, com o semblante carregado. Meu pai, seu Marcos, estava ao lado, em silêncio. Tentei explicar que havíamos atrasado por conta do pneu furado, mas minha mãe sequer me deixou terminar. "Você não avisou nada", ela gritou. "Achei que tivesse acontecido algo grave. Não acho certo tomar essas decisões pelas minhas costas. O Danilo tem que respeitar que você ainda mora aqui." Fiquei confusa porque não via mal algum em passar um fim de semana com meu noivo. Além disso, meu pai não dizia nada. Apenas abaixava a cabeça como se quisesse evitar atritos. Tentei contar a novidade do noivado para aliviar o clima, mas ela se fechou por completo. "Ele não é homem para você. Eu sei que vai acabar te trazendo problemas." Ela disparou sem me dar chance de falar. "Agora me aparece com esse anel, achando que está tudo decidido." Aquilo me ofendeu. Danilo tentou se justificar, mas ela mandou ele ir embora. Foi um choque tremendo. Terminei a noite chorando no quarto, sentindo que minha mãe tinha me humilhado diante do Danilo, sem razão aparente.
Uma parte de mim sabia que ela carregava um ciúme exagerado, pois eu era filha única, mas não esperava tamanha grosseria. Nos dias seguintes, ela se acalmou e explicou que sentira medo de me perder cedo demais. Entendi seu lado, embora ainda magoada. Fizemos as pazes, conversamos, e ela acabou pedindo desculpas. Falou que agiu de cabeça quente. Fiquei feliz por superar essa primeira barreira. Logo recomeçamos a falar do casamento. Eu e Danilo escolhemos uma data dali a mais ou menos um ano. Tempo suficiente para juntar dinheiro e planejar tudo. Nesse ínterim, corri para ver vestidos de noiva. Contei para Vânia, minha melhor amiga, que eu a queria como madrinha. A princípio ela ficou surpresa, mas não reagiu com a empolgação que eu esperava. Mesmo assim, me acompanhou até uma loja bem conhecida por fazer vestidos sob medida. O problema foi que, ao final da visita, Vânia disparou. Eu não vou poder ser sua madrinha. Tô sem paciência para isso. Não tenho dinheiro para investir em roupa, festa, nada. Aquilo soou tão frio que me doeu. Achei que ela estava deprimida por algum motivo pessoal, mas ela não quis se explicar. Fomos embora com um clima pesado. Semanas depois, fiquei sabendo por outra amiga que ela passava por um divórcio complicado. Vânia se afastou de mim por completo. Bloqueou-me nas redes sociais. Tentei entendê-la, mas me senti rejeitada. Tudo parecia desandar ao mesmo tempo. Ainda assim, segui firme nos preparativos. Tinha um emprego estável num escritório, mas pouco depois de marcar a data do casamento, nosso chefe foi substituído pelo sobrinho do dono da empresa. Esse rapaz, embora cheio de discursos grandiosos, não entendia o funcionamento do setor. Exigia resultados impossíveis e, se alguém reclamava, respondia com ironia. Passei a chegar em casa esgotada, cabeça doendo, mau humor constante. Paralelamente, Danilo também parecia diferente. Apesar de animado com o noivado, às vezes ficava distante, como se estivesse preocupado. Eu achava que fosse o estresse de trabalhar numa metalúrgica, mas logo percebi que ele não estava só cansado. Também ganhara uns quilos em poucos meses e se irritava com mais facilidade. Nosso relacionamento começou a esfriar. Tínhamos brigas bobas, mas tão intensas que não lembravam nosso jeito de antes. Chegamos a visitar um sítio indicado por um conhecido dele para ver se servia de local para festa. Foi um fiasco. Nos perdemos na estrada de terra, discutimos dentro do carro, chegamos atrasados e o gerente do lugar só pôde oferecer um tour rápido. A impaciência me dominou e acabei sendo grosseira com o rapaz que nos atendia. Danilo tentava se manter calado, mas aquilo me irritava ainda mais. Eu gritava: "Você nem quer casar, não é? Está só fingindo." Ele me olhou indignado. "Se eu não quisesse, não teria comprado esse anel ridículo que você ostenta todo dia." A menção ao anel me arrepiou, sem que eu entendesse por quê. Eu gritava de volta, questionando onde ele tinha arranjado a joia, que parecia tão estranha. Nesse ponto, nem eu mesma entendia o que dizia. Uma das funcionárias do sítio, assustada, sugeriu que fôssemos a outro cômodo para nos acalmarmos. Antes que eu me mexesse, Danilo elevou a voz como nunca tinha feito, apontando meus defeitos, dizendo que eu estava insuportável. Levantei a mão para dar um tapa nele, tomada de raiva, mas parei ao ver de relance um reflexo num vidro próximo à porta, uma sombra alta como se fosse outra pessoa atrás de mim. Por um segundo, tive a nítida impressão de que uma mão escura segurava meu ombro. Tremi dos pés à cabeça. As duas funcionárias que estavam ali olharam na mesma direção e ficaram imóveis. Danilo não entendeu nada. Eu não conseguia explicar o que vira. Minha voz simplesmente não saía. Senti um aperto no peito, uma dor repentina no ombro direito. Fomos embora às pressas, sem fechar contrato. No carro, Danilo tentava conversar, mas eu só queria ficar em silêncio. Aquela visão me deixou aterrorizada. Em casa, passei a ter pesadelos quase todas as noites. Sonhava com uma mulher muito alta e magra, de cabelos longos, e no sonho, ela me seguia por corredores escuros. Sentia dores no ombro e no pescoço, chegando a acordar suada e chorando. No trabalho, minha produtividade despencou. O novo chefe me repreendia na frente de todo mundo. Procurei um serviço de psicologia da empresa
e comecei a tomar comprimidos para ansiedade, mas não me sentia melhor. Numa manhã, ao lavar as mãos na pia do banheiro, acabei deixando o anel escorregar e cair ralo abaixo. Em pânico, chamei o Danilo e meu pai para me ajudar. Eles desmontaram parte da tubulação para conseguir recuperá-lo. E quando finalmente o puxaram de lá, o anel surgiu envolto em uma gosma escura e pegajosa. A cena me arrepiou, pois lembrei imediatamente dos meus pesadelos. Foi depois disso que comecei a sentir uma angústia ainda maior sempre que olhava para a joia. Algumas semanas depois, notei que meu cabelo começava a cair. Bem no alto da cabeça, aparecia uma falha pequena. Só percebi quando a cabeleireira me alertou. Entrei em pânico. Minha mãe e Dona Helena se ofereciam para ajudar nos preparativos do casamento, mas em vez de me aliviar, só me sufocavam, querendo impor ideias e se intrometendo em cada detalhe. Danilo, ao notar meus fios de cabelo no ralo do chuveiro, ficava mais preocupado, porém também sem paciência. Falávamos em desistir do casamento, mas sempre chegávamos à conclusão de que já tínhamos feito adiantamentos e convites, então era melhor insistir. No meio desse furacão de sentimentos, a vida continuava. Em certa tarde, recebi a notícia de que seu Gilberto tinha sofrido um acidente na fábrica onde trabalhava. Uma empilhadeira mal calibrada derrubara caixas pesadas, atingindo o ombro dele. Corri para o hospital, encontrei Dona Helena e Danilo na sala de espera. Por sorte, não foi nada gravíssimo, mas exigiria fisioterapia e algumas semanas de repouso. Fiquei ali, segurando a mão do meu sogro, sentindo uma culpa estranha. Eu me perguntava se aquele acidente tinha alguma ligação com tudo o que andava acontecendo. Enquanto ele se recuperava, fiquei mais próxima da família do Danilo. Passava o dia ajudando nos cuidados médicos e à noite, eu e meu noivo voltávamos a conversar sem brigar. Era quase um alívio. Durante esse período, deixei o anel de lado, pois um dos enfermeiros recomendou que eu evitasse joias no ambiente hospitalar, a fim de não arranhar o paciente ou prender em curativos. Pela primeira vez desde o noivado, passei vários dias sem usar o anel. Curiosamente, comecei a dormir melhor. Os pesadelos diminuíram, as dores no ombro sumiram. Danilo também aparentava mais serenidade. Cheguei a pensar que fosse coincidência, mas algo lá no fundo me fazia relacionar a melhora à ausência do anel. Quando seu Gilberto teve alta, voltei a usar o anel. Na mesma semana, tive outro pesadelo com aquela mulher de cabelos longos. Acordei com uma sensação de ter sido agarrada pelos ombros. Comentei isso com Danilo, e ele, cabisbaixo, admitiu que também vinha se sentindo sufocado, como se um peso invisível o deixasse irritado e cansado. Sentimos uma pontada de culpa, percebendo que, desde que ele me dera esse anel, nossa vida estava uma bagunça. Ele mesmo se questionou onde afinal tinha comprado a joia, pois não adquirira numa loja convencional. Contou que foi num antiquário em outro município, meio de passagem, sem nota fiscal ou garantia. Conforme a data do casamento se aproximava, eu me dividia entre o trabalho e os últimos preparativos. Certo dia fui buscar ajustes no meu vestido, e a costureira apareceu com uma cor diferente, alegando que eu tinha pedido mudança no tom do tecido, o que não fizera. Discutimos feio. Saí da loja, entrei no carro e chorei por horas, estacionada numa rua escura, sem conseguir parar. Quando voltei, minha mãe me aguardava. Ao abrir a porta do carro, ela soltou um grito abafado e me puxou para fora. O que é aquilo ali atrás? Olhei para o banco traseiro, mas não vi nada, só umas caixas com flores artificiais. Ela insistiu que viu uma silhueta abaixada, como se fosse alguém escondido. Acendeu a lanterna do celular, revirou todo o veículo, mas não encontramos ninguém. Ainda assim, ela estava trêmula. Eu podia jurar que tinha alguém ali, murmurou assustada. Senti um calafrio lembrando meus pesadelos e a sombra que vi no reflexo do sítio. Antes que pudéssemos conversar mais, meu celular tocou. Era Dona Helena, avisando que Danilo estava no pronto-socorro. Ele tropeçara na própria casa, batendo o joelho na quina de um móvel. Não era grave, mas ele sentia dores fortes. Corremos até o hospital e lá encontramos meu noivo com uma faixa no joelho. Senti uma vontade enorme de jogar o anel fora,
de tanto medo e cansaço que me dominavam, mas hesitei. Era um símbolo do nosso amor, afinal. Com a aproximação do casamento, resolvemos falar com a Sofia, uma terapeuta holística que Dona Helena conhecia. Sofia fazia massagens, trabalhava com ervas e dizia ter sensibilidade para perceber energias. Eu, que sempre fui cética, estava disposta a qualquer coisa. Fomos até a casa dela num sábado de manhã. Era um ambiente tranquilo, com plantas e cheiro de incenso. Sofia nos recebeu com um sorriso e nos convidou a sentar num sofá revestido de tecido cru. Contei resumidamente sobre as brigas, o estresse e as visões estranhas. Ela pediu para ver o anel, tocou-o por um instante e fechou os olhos. Ficou assim por uns segundos, respirando fundo. Há muita energia acumulada aqui. Parece que algo se impregnou nessa joia, algo antigo e dolorido, disse, devolvendo o anel à caixinha. Muitas vezes, objetos de procedência incerta carregam traumas de quem os possuía antes. Sofia nos aconselhou a levar o anel a um espaço religioso, qualquer local onde pudéssemos entregá-lo para alguém que entendesse do assunto. Não importava a denominação. O importante era nos livrarmos dele. Saí de lá com o coração dividido. Queria me livrar do suposto mal, mas ao mesmo tempo sentia apego ao anel. Era um presente do Danilo, o marco do nosso noivado. Quando contamos tudo a seu Gilberto e Dona Helena, eles concordaram que deveríamos tomar uma atitude. Danilo também se mostrou favorável a encontrar um padre ou alguém que aceitasse guardar o anel. Lembrei de um conhecido da minha família, um padre que atendia numa igreja do centro. Conseguimos marcar um horário com ele no sábado seguinte. Fomos eu, Danilo, meu sogro e minha sogra. Chegando lá, conversamos com o padre, que não demonstrou surpresa excessiva. Ele parecia ter lidado com outros casos de objetos carregados. Rezou em voz baixa, aspergiu água benta no anel e sugeriu que deixássemos aquilo sob os cuidados da igreja. Falou que, se era mesmo fonte de desequilíbrio, não deveríamos continuar com ele. Danilo hesitou um pouco, mas eu tomei a iniciativa e entreguei a caixinha. Senti um aperto no peito e, ao mesmo tempo, um grande alívio. Enquanto saíamos, o padre nos garantiu que ficaria atento, mas não deu muitos detalhes do que faria com a joia. Eu não quis saber. Fechei os olhos no carro e respirei fundo, com a sensação de ter me livrado de uma âncora. Talvez pareça exagero, mas a partir dali, notei uma melhora imediata no meu humor. Naquela noite, dormi sem sobressaltos. Nas semanas que se sucederam, Danilo também aparentava estar mais leve, de bem com a vida. Parecia que finalmente poderíamos planejar o casamento em paz. Os dias correram sem grandes problemas. Enfim, chegou o mês marcado. Eu havia optado por um novo vestido, mais simples, e comprei alianças de qualidade garantida num estabelecimento tradicional, junto com o Danilo. Minha mãe se tornou mais colaborativa, embora continuasse fazendo seus comentários ácidos de vez em quando. Mesmo assim, já não discutíamos por tudo. Vânia, a amiga que se afastara, reapareceu numa tarde em que eu estava num bazar comprando umas lembrancinhas. Ela estava abatida, mas veio falar comigo. Desculpe ter sumido. Eu precisava de um tempo para lidar com meus problemas, disse com a voz embargada. Espero que esteja tudo bem com você. Sei que perdi momentos importantes, mas me alegro por saber que vai casar. Retribuí o carinho e falei que entendia seu momento difícil. Não voltamos a ser íntimas como antes, mas senti que, ao menos, não havia mais rancor. Isso me trouxe paz. Quando faltavam apenas uns 10 dias para o casamento, fui junto da minha mãe e de algumas tias ao salão que havíamos reservado. O lugar era charmoso, com um jardim grande e varanda. Passamos a tarde acertando detalhes de decoração. Eu já não me sentia ansiosa de forma negativa. Era mais um frio na barriga gostoso de expectativa. Na véspera do grande dia, mal consegui pregar o olho. Acordei cedinho para arrumar o cabelo, fazer a maquiagem e conferir o vestido. Fomos à igreja escolhida para a cerimônia, pequena e acolhedora, onde o mesmo padre que havíamos procurado conduziu o ritual. Na hora de trocarmos as alianças, um tremor percorreu meu corpo, recordando-me de quanto sofremos.
Olhei para Danilo, que sorria, e senti uma certeza enorme de que tudo estava no lugar certo. A festa ocorreu num espaço anexo à própria igreja, em que havia um amplo salão. Era tarde da noite quando começamos a dançar, tomar ponche e cortar o bolo. Pessoas da minha família e da dele se misturavam em sorrisos e brindes. Com música ao fundo, Danilo me puxou para o canto. Sussurrou que estava feliz por termos deixado tudo de ruim para trás. Eu concordei, lembrando do anel que agora pertencia ao passado. Pouco depois do casamento, nos mudamos para um pequeno apartamento alugado. O ambiente era simples, mas perfeito para iniciarmos a vida a dois. Sem o anel, minhas noites continuavam tranquilas. Meu cabelo voltou a crescer na parte onde tinha caído e meu ombro já não doía. Danilo também se recuperou dos quilinhos extras. No trabalho, eu havia conseguido me adaptar ao chefe difícil, mantendo distância de suas provocações. Achava que nunca mais precisaria lembrar daquela joia. Mas, cerca de um mês depois, Dona Helena nos chamou com urgência na casa dela. Chegamos à noite e ela nos contou que andava ouvindo ruídos estranhos nos cômodos vazios, passos no corredor, e chegou a ver uma sombra se movendo pelo quintal. Seu Gilberto também reclamava que sentia calafrios repentinos, uma angústia dentro de casa. De início, tentamos dar explicações racionais. Barulhos na tubulação, talvez um gato no quintal. Porém, ela insistia que era diferente, lembrando o clima pesado que enfrentáramos meses antes. Aquilo me incomodou, pois a ideia de que algo ainda nos assombrava me tirava o sono. Ligamos para o padre que havia ficado com o anel, mas descobrimos que ele fora transferido para outra cidade. O substituto não sabia nada sobre a joia. Ficamos sem respostas. Então pensamos na Sofia, a terapeuta holística. Ela aceitou ir até a casa dos meus sogros levando ervas e defumadores. Chegou numa noite fria, percorreu os cômodos rezando baixinho, pedindo para abrirmos todas as janelas. Em dado momento, estacou diante do corredor onde Dona Helena afirmava ver as sombras. Colocou as mãos na parede e fechou os olhos, tensa. Depois disse: há alguma energia persistente aqui, não necessariamente presa ao anel, mas talvez ao que ele representava. Ficamos perturbados. Sofia tentou limpar o ambiente com orações e fumaça de incenso, mas de madrugada, Dona Helena teve a sensação de que uma porta batera sozinha no andar de cima. Eu, que dormia no sofá, acordei sobressaltada. Subi as escadas correndo e a porta estava fechada, sem vento algum. No dia seguinte, achamos uma poça d'água no corredor sem origem aparente. Lembrei na hora do dia em que o anel foi desentupido na tubulação, saindo imundo, e senti o estômago gelar. Não querendo assustar ainda mais a família, liguei discretamente para um outro padre que uma tia distante conhecia. Ele disse que poderia vir, mas só dali a algumas semanas. Enquanto esperávamos, meus sogros não conseguiram permanecer na casa sozinhos. Foram passar alguns dias comigo e com Danilo no nosso apertado apartamento. O clima de tensão pairava no ar, e eu temia que aquilo fosse apenas uma continuação do tormento que pensáramos ter encerrado. Me perguntava se não deveríamos ter destruído o anel em vez de deixar na igreja. Passadas 2 semanas, o padre chegou trazendo consigo alguns objetos religiosos e um frasco de água benta. Ele caminhou pelos corredores da casa, rezando em cada canto, e pediu que repetíssemos orações em voz alta. Sofia também compareceu, ajudando a defumar os ambientes. Num certo momento, o padre parou em frente ao quarto de Dona Helena, olhou com atenção para a parede e afirmou sentir algo muito pesado ali. Com calma e paciência, continuou rezando. Não houve nenhuma cena espetacular, mas dava para perceber o quanto todos estávamos nervosos, prestando atenção a cada barulho, a cada rajada de vento. Depois de quase 2 horas, o padre nos orientou a manter a casa bem ventilada, a evitar guardar objetos de procedência duvidosa e a continuar com orações ou preces diárias. Ao final, agradeceu a hospitalidade e foi embora. Passamos aquela noite ali. Não se ouviu porta batendo, não apareceu poça d'água e Dona Helena conseguiu dormir sem pesadelos. Acreditamos que, enfim,
A limpeza funcionara. Gradualmente as coisas se acertaram. Meus sogros voltaram à rotina, sem manifestações estranhas. Sofia recomendou que eles continuassem acendendo velas brancas uma vez por semana, só para reforçar a harmonia. Parecia tudo finalmente pacífico. Ainda não sabemos se aquele resquício de energia tinha uma ligação direta com o anel ou se foi fruto das tensões que vivemos. Pode ser que nossa própria mente e conflitos tenham criado esse clima sufocante, ou talvez houvesse de fato algo além do que podemos provar. Mas o certo é que sem a joia e depois desse ritual, a casa sossegou. Hoje eu e Danilo vivemos tranquilos. Continuamos no nosso apartamento modesto. Ele retomou o trabalho sem maiores problemas. E eu, pouco a pouco, me adaptei ao ambiente do escritório, mantendo a saúde mental melhor com a ajuda da psicóloga. A memória de todo esse episódio ainda me dá calafrios. Às vezes, entro em alguma loja de antiguidades com amigos para olhar peças decorativas e sinto um arrepio involuntário, como se reconhecesse a sensação de perigo. Então lembro do quanto sofremos e concluo que jamais compraria algo sem saber ao certo de onde veio. A sensação é de que demos a volta por cima. Mesmo com algumas briguinhas inevitáveis de casal, sinto que há mais leveza no ar. Minha mãe volta e meia solta uma indireta de que não confia em nada velho demais, mas acredito que seja só um jeito dela me alertar a não repetir a experiência de trazer um objeto de origem desconhecida para dentro de casa. Meu pai mantém sua postura mais calada, mas percebi que passou a rezar um pouco mais antes de dormir. Dona Helena e seu Gilberto estão fazendo pequenas reformas na casa deles, sem maiores sustos. Vânia ainda está em processo de reorganizar a vida, mas nos falamos ocasionalmente. O importante é que o capítulo sombrio ficou para trás. Quanto ao anel, nunca mais tivemos notícias. Talvez continue guardado na igreja ou tenha sido descartado. Não me importa, na verdade. Prefiro seguir em frente. Deixei de lado a obsessão por uma joia de noivado extraordinária. Hoje, olho para a aliança simples que eu e Danilo trocamos no altar e sinto que esse círculo discreto no meu dedo é muito mais valioso, pois não carrega fantasmas do passado. Só a promessa de enfrentarmos juntos qualquer dificuldade, seja ela real ou algo que não se possa ver a olho nu. Se eu aprendi algo, foi a não subestimar coincidências nem ignorar meus próprios instintos. Às vezes, um objeto, uma ideia ou até um rancor familiar pode ir tomando forma, crescendo e nos afundando numa espiral de medo. Mas se estivermos atentos, temos chance de nos libertar antes de mergulhar num abismo sem volta. Eu e Danilo tivemos ajuda de pessoas que se importaram conosco e, de alguma maneira, enfrentamos cada desafio. Prefiro olhar assim. Não é que existam forças sobrenaturais em todo lugar, mas, se existirem, que a gente saiba quando recuar e buscar apoio. A vida já é bastante complicada por si só. A última coisa de que precisamos é um fardo invisível nos derrubando. Fim das contas, me sinto grata por tudo ter terminado bem. Quando escuto barulhos estranhos à noite, ainda estremeço de leve. Mas logo me recordo que fizemos de tudo para afastar qualquer mal. E também entendi que nada é definitivo, que o mal pode se manifestar não só em fenômenos externos, mas em nossas próprias ações e palavras duras quando estamos desequilibrados. Hoje, mantenho a esperança de que a fase escura tenha ficado para trás, enquanto construímos a vida a dois com os pés no chão e sem deixar espaços vazios para as sombras se acomodarem. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu me chamo Eva. Cresci em um vilarejo esquecido no meio de estradas de terra e sol impiedoso. Passávamos mais calor do que qualquer um pode imaginar. E na época das chuvas, a lama engolia nossos chinelos,
deixando um cheiro azedo em tudo ao redor. Minha mãe, Raquel, era conhecida por 2 motivos: o temperamento explosivo e a cachaça barata que tomava de manhã até à noite. A casa onde vivíamos era um barraco de madeira precária, coberta por telhas de amianto. Quando chovia forte, gotejava por todos os cantos. Quando fazia sol, aquele teto parecia uma chapa fervendo. Eu tinha menos de 10 anos e já sabia que não adiantava reclamar. Desde que me entendo por gente, minha mãe me tratava como se eu fosse algum tipo de fardo. Há relatos de que meu pai foi embora quando eu ainda era bebê, e ela sempre me dizia que o motivo era minha saúde frágil, minhas constantes tosses noturnas, meu choro que a irritava. Cresci ouvindo que eu era a culpada pela fuga dele e por todo o infortúnio que nos cercava. Não cheguei a conhecê-lo. Nunca vi nenhuma foto dele guardada em gavetas. Quando tentei perguntar mais sobre ele, minha mãe arremessou um pedaço de pau em minha direção, gritando para que eu nunca mais tocasse nesse assunto. Lembro-me do cheiro de álcool que impregnava as roupas de minha mãe. Pela manhã, ela acordava e já tomava um gole que guardava em uma velha garrafa escura, dessas que se compra em armazéns afastados. Quando não tinha dinheiro para comprar mais, seu humor ficava ainda pior. Eu tentava ficar quieta, mas bastava um copo deixado fora do lugar ou um feijão queimado na panela para ela descarregar sua raiva em mim. Odiava lavar a louça com tanta pressa, pois ela, de tempos em tempos, me vigiava, cigarro na boca, só esperando um deslize para me dar uma bronca ou um tapa. Se você continuar lavando esses pratos desse jeito, vai acabar quebrando tudo, peste. Ela me dizia, sacudindo a garrafa como se fosse me ameaçar. Eu baixava os olhos, concordava calada e seguia esfregando. Aprendi desde cedo a não levantar a voz. Qualquer tentativa de defesa rendia beliscões, puxões de cabelo ou objetos voando na minha direção. Era um cotidiano de tensão. Se eu deixasse uma toalha cair no chão, ela me chamava de desastrada e me batia com o chinelo. Se eu varresse e esquecesse um cantinho, vinha um insulto ainda pior. Aos 7 anos, minha mãe me matriculou na escola local. Na verdade, quem insistiu foi uma professora que morava perto e percebeu que eu praticamente vivia presa em casa, sem estudar. Eu precisava caminhar uns 20 minutos por uma trilha de barro para chegar à escola, e fazia isso sozinha. Quando não chovia, a poeira se erguia em torno dos meus pés, manchando minha roupa. Eu não tinha uniforme. Usava uns vestidos velhos que sobravam no corpo. Muitas vezes ia com eles rasgados ou amarrados na cintura com barbante. As outras crianças, curiosas, perguntavam por que eu não tinha mochila decente, por que meus sapatos eram diferentes. Eu me encolhia e fingia não ouvir, pois temia que, se alguma dessas perguntas chegasse aos ouvidos da minha mãe, ela usaria cinto para me ensinar a respeitar a família. Nos intervalos, as colegas dividiam lanche, sorriam e brincavam de pular corda. Eu ficava sentada num canto comendo o que conseguia levar de casa, às vezes apenas um pedaço de pão dormido. Uma dessas colegas, Larissa, dividiu comigo um pedaço de bolo em certa ocasião. Agradeci, mas quando minha mãe soube que eu tinha recebido a comida de outra pessoa, reagiu com fúria. Me bateu nas pernas com uma vara de bambu e ainda saiu gritando pelo quintal. Você acha que vai enganar todo mundo com essa carinha de coitada? Não quero você se rebaixando para ninguém, entendeu? Não havia chance de questionar. Seguia seu comando, tentando não chorar. Com o passar dos anos, minha mãe tentou ganhar algum dinheiro vendendo bolos caseiros e salgados na entrada do vilarejo. Para economizar, ela fazia tudo em casa, me obrigando a ajudar. Acordava-me antes do sol nascer. Levanta, Eva, vai me ajudar a sovar a massa. Mãe, tô com sono. Eu mal tinha forças para falar. Sono nada, se a gente não vender esses bolos, não come amanhã. E me sacudia pelo braço. Os quitutes que ela preparava eram até gostosos, mas ela fazia tudo aos gritos, fumando e largando a bituca na pia. Depois que os bolos ficavam prontos, me obrigava a vender de porta em porta. Varria o vilarejo gritando: bolo fresco? Bolo fresquinho? Algumas vizinhas se apiedavam e compravam para me ajudar. Mas se eu voltasse com 2 ou 3 bolos que não tinham sido vendidos, minha mãe me xingava. É assim que você agradece tudo o que eu faço?
Não consegue vender nem meia dúzia de bolos. Você não presta para nada. Quando eu tinha 8 anos, o dinheiro ficou mais curto e ela começou a se embriagar com mais frequência. Diziam que ela havia tido problemas com a família há muitos anos, mas ninguém queria se envolver. As pessoas sabiam das surras que eu levava, mas nunca chamaram a polícia nem serviço social algum. E houve até quem tentasse, mas minha mãe fez escândalo e ameaçou queimar a casa de quem se metesse. No fim, todos se calaram, pois no nosso vilarejo era assim. Cada um cuidava de si, e quem tentava ajudar acabava arrumando briga. Foi nessa época que conheci uma senhora chamada Teresa, que vendia verduras na feira improvisada do vilarejo. Ela me via passando com a cesta de bolos e às vezes me presenteava com um punhado de folhas de couve, um tomate, um pedaço de mandioca. Era uma ajuda grande, mas eu tremia toda vez que chegava em casa com aquilo. Minha mãe desconfiava de onde eu tirava a comida. Quando descobriu que Teresa me dava os legumes, foi até a barraca dela e reclamou: "Eu não pedi esmola, não se meta na minha vida, velha." Teresa me lançou um olhar de pena, mas recuou sem responder. Sabia que bater de frente com a minha mãe só tornaria tudo pior. Porém, um dia Teresa me chamou num canto e disse: "Minha filha, se precisar de qualquer coisa, apareça lá em casa. Não deixe sua mãe fazer algo pior com você." Eu não sabia o que responder. Só balancei a cabeça, engolindo em seco. Agradeci e fui embora correndo, com medo de que minha mãe descobrisse até essa conversa. Com 9 anos, já varria, cozinhava e lavava roupa. Minhas mãos viviam calejadas de tanto esfregar pano no tanque. As surras continuavam frequentes, e eu tentava não reclamar para ninguém. Mesmo na escola, quando aparecia com hematomas, as professoras faziam perguntas, mas eu sempre inventava uma história de queda ou de acidente doméstico. Não queria me arriscar a falar a verdade, pois conhecia a fúria de Raquel. Já tinha testemunhado ela ameaçar pessoas com garrafas e facas por motivos banais. A diretora da escola até tentou contatar o conselho tutelar, mas estes, sem suporte e com medo do confronto, nunca se empenharam de verdade em nos visitar. Certo dia me atrasei na volta da escola, porque houve um trabalho em grupo e fiquei para concluir. Quando cheguei em casa, ela estava me esperando na porta, as mãos na cintura, balançando a cabeça em reprovação. Sem me deixar explicar, me puxou pelo braço para dentro e me bateu com um pedaço de madeira na coxa. Senti uma dor tão grande que mal conseguia ficar de pé. Ela gritava: "Vou te ensinar a não vagabundear por aí. Onde você estava?" "Na escola, mãe", tentei dizer. "Na escola." Ela zombava. "Acha que me engana? Você deve estar por aí fazendo coisa errada." Aquilo me doeu não apenas fisicamente, mas na alma. Percebi que, para ela, eu nunca seria digna de um gesto de afeto. Quando completei 10 anos, algo ainda mais estranho começou a acontecer em nossa casa. Às vezes, de noite, eu acordava ouvindo minha mãe murmurando sozinha, como se falasse com alguém no quarto ao lado. Certa vez, criei coragem de chegar perto e ouvir frases desconexas sobre amarrar a vida de quem ousar atrapalhar meus planos e segurar quem tentar fugir. Era algo que me causava arrepios. Pensei que ela estivesse delirando por causa da bebida. Só que isso se repetia, e em certas manhãs, eu encontrava recipientes estranhos escondidos atrás dos móveis, com líquidos escuros e cheiro de carne podre. Não entendia bem o que era aquilo. Só vinha suspeitar de bruxaria ou algo parecido quando encontrei um pequeno embrulho, feito com um tecido grosso, amarrado com linha colorida, guardado embaixo da cama dela. Abri devagar e vi que continha fragmentos de unhas, fios de cabelo e algo como pedaços de vela. Me afastei, enojada, mas a ideia de confrontá-la nem passou pela minha cabeça. Fechei tudo do jeito que estava e coloquei no lugar, tremendo de medo. Em um fim de tarde, fui chamada à casa de Teresa para entregar umas verduras que minha mãe tinha pedido para revender na nossa barraca improvisada. Fiquei surpresa ao ver que Teresa tinha um olhar preocupado. "Eva, tome cuidado", avisou ela baixo, enquanto colocava as verduras na sacola. "Sua mãe anda fazendo umas coisas esquisitas, falando sozinha, e isso pode respingar em você." Fingindo não entender, apenas agradeci e saí. Depois descobri que minha mãe e Teresa haviam brigado.
pois minha mãe a acusava de fazer mal olhado contra nós. Que ironia! Quem usava objetos sinistros em casa era justamente Raquel, não Teresa. A cada dia, a tensão em casa aumentava. Minha mãe dormia menos, bebia mais e às vezes passava horas recolhida em seu quarto, sem sair nem para comer. Quando reaparecia, estava mais furiosa e proferia insultos que machucavam meu coração. Aos 11 anos, parei de vez com os estudos. Minha mãe alegava que eu precisava trabalhar em tempo integral nas barracas e nas tarefas domésticas. A professora da escola até tentou me convencer a ficar, mas minha mãe foi categórica. Estudar para quê? Você acha que vai ser doutora? Vai trabalhar e ajudar a sustentar esta casa. Foi o fim da minha vida escolar. Tornei-me praticamente escrava dela. De sol a sol, eu entregava e vendia produtos caseiros, lavava roupa de clientes, fazia faxina em casa de vizinhos quando aparecia a oportunidade. O dinheiro, claro, ia todo para as mãos da minha mãe, que o gastava em bebida. Quando o vilarejo tinha alguma festa ou procissão, eu ouvia risadas e músicas à distância, mas estava sempre ocupada, sem poder participar. Às vezes, enquanto esfregava panelas, eu via os fogos de artifício no céu e me perguntava se um dia teria direito a alguma alegria. Foi numa noite em que eu estava estendendo roupa no varal que tudo se tornou ainda mais sombrio. Minha mãe, cambaleante, me chamou à cozinha. Estava com os olhos vermelhos de raiva. "Vem cá, desgraça!" gritou ela, apontando para um canto. "Você andou mexendo nas minhas coisas?" "Não, mãe, eu nem entro no seu quarto", respondi assustada. "Mentira sua. Eu sei que você fuça onde não deve." Ela agarrou meu braço com força. "Se você contar para alguém o que viu, você tá morta, entendeu?" Fiquei tão apavorada que senti meu coração disparar. Só balancei a cabeça sem falar nada. Ela pegou uma faca e a encostou de leve no meu rosto. "Se eu descobrir que abriu o bico para algum vizinho, vai se arrepender." Eu podia sentir o hálito etílico dela, o bafo de cachaça. Me soltou logo depois, e eu corri para o meu quarto tremendo. Passei a noite em claro, recordando cada golpe, cada ameaça, e sentindo que minha vida estava se transformando em um beco sem saída. Aos 12 anos, tive um momento de esperança. A própria Teresa me ofereceu um bico para ajudar na horta dela, prometendo um pagamento decente e até um prato de comida diária. Precisava que eu regasse as plantas, tirasse ervas daninhas e ajudasse na colheita. No começo, minha mãe reclamou e xingou, mas quando viu que ia receber parte do dinheiro, resolveu me deixar ir. Foi trabalhando nessa horta que conheci Roberto, um sobrinho de Teresa que às vezes aparecia para ajudar. Ele tinha quase a minha idade, um pouco mais velho, e era tranquilo. Começou a conversar comigo sem reservas, perguntando se eu gostava da horta, como era minha rotina. Eu, que vivia isolada, fiquei surpresa com sua gentileza. "Eva, se um dia você precisar de algo, me fala. Minha tia gosta muito de você." Ele falou isso certo dia, enquanto tirávamos o mato de um canteiro de alfaces. "Obrigada, mas prefiro não incomodar ninguém", murmurei, já acostumada a não criar laços. Mesmo assim, Roberto passou a puxar assunto nos intervalos. Falava de música, de brincadeiras de infância e até me emprestava livros velhos que ele encontrava. Eu folheava aquelas páginas como quem descobre um novo mundo, mas lia escondida de madrugada para não despertar a ira de minha mãe. Certa tarde, fiquei mais tempo do que o normal na horta, conversando com ele, sentada debaixo de uma árvore. Foi inocente. Falamos do céu, dos passarinhos, da vontade de conhecer outros lugares. Eu me sentia estranhamente bem, mas o sol já estava baixo quando voltei para casa. Assim que entrei, me deparei com minha mãe me encarando. Ela gritou: "Onde se meteu? Tá ficando doida de chegar essa hora?" Respondi que estava na horta, mas ela não acreditou. Me bateu com um chinelo até meu braço ficar vermelho. Gritou coisas horríveis, insinuando que eu devia ter encontrado rapaz para me perder. Lágrimas escorriam no meu rosto, mas eu não retrucava. Aprendi que calar era sobreviver. Nos dias seguintes, tentei ser rápida na horta para chegar mais cedo em casa. Roberto estranhou minha mudança de atitude. Ele perguntava se estava tudo bem. Eu, envergonhada, respondia que precisava ajudar minha mãe.
Ele não insistia, mas me olhava com compaixão. Porém, certo fim de semana, ele apareceu com um livro ilustrado sobre plantas medicinais e me chamou para olhar algumas figuras. Fiquei animada e me distraí por mais tempo do que deveria, analisando as imagens coloridas. Quando corri para casa, já estava anoitecendo. Tive calafrio só de imaginar como encontraria minha mãe. E de fato, a violência que sofri naquela noite foi a pior até então. Ela me espancou com um pedaço de borracha, me jogou no chão, pisou nos meus cabelos, gritando que não admitia ser enganada. Quando terminei de apanhar, meu corpo inteiro doía. Arrastei-me até um canto do meu quarto, fiquei ali encolhida por horas, sem comer nem beber água. No dia seguinte, mal consegui caminhar direito, mas precisava levantar para trabalhar na horta, senão ela ficaria ainda mais furiosa. Teresa se assustou com meu estado. Perguntou-me o que acontecera. Inventei uma desculpa de que havia escorregado. Não sei se ela acreditou, mas não insistiu. Me deu um chá quente e pediu que eu descansasse um pouco. Depois você trabalha, menina. Primeiro se recupere. Voltei para casa com os olhos baixos, pois sabia que se minha mãe notasse que alguém cuidou de mim, ela poderia causar escândalo. E assim segui, sem coragem de pedir ajuda a ninguém. Não bastasse tudo isso, comecei a suspeitar de que minha mãe fazia rituais contra Roberto. Certa vez, ela me viu conversando com ele de longe, no quintal de Teresa. No dia seguinte, encontrei em um canto da cozinha um pequeno pedaço de pano sujo, enrolado em algo que parecia ossos de pequenos animais, e um papel com o nome dele escrito, junto a frases estranhas. Não pude evitar o desespero. Temi que ela tentasse prejudicá-lo como fazia com qualquer pessoa que se aproximasse de mim. Com o passar das semanas, Roberto ficou doente. Ele havia se cortado numa cerca de arame farpado e a ferida infeccionou de forma grave. A febre veio logo depois e ele precisou ser levado a um posto de saúde de outro vilarejo. Fui informada por Teresa que ele estava muito fraco, sem conseguir comer. Me bateu um medo profundo. Eu já tinha ouvido rumores de que minha mãe era envolvida em trabalhos e amarrações. Não sabia até que ponto isso era real ou coincidência, mas a doença repentina de Roberto, emendando com o tal corte, me parecia um aviso terrível. Um dia, ao chegar em casa, ouvi minha mãe falando sozinha, rindo baixinho. Espiei pela fresta do quarto e a vi segurando um pote de barro, onde boiava algo disforme. Aproximei-me mais, sem ela notar, e vi a inscrição do nome de Roberto num papel encharcado. Do lado de fora do pote, pendurado, havia um cordão com penas escuras. O cheiro era nauseante. Senti uma raiva que nunca tinha experimentado. Ela estava atacando a única pessoa que havia demonstrado gentileza comigo. Decidi que precisava fazer algo, mesmo sem entender nada de bruxaria. Recordei-me do embrulho que vira tempos atrás, dos frascos imundos escondidos no quintal. Pensei, se ela pode fazer o mal, talvez eu consiga devolver esse mal para ela. Foi um pensamento perigoso. Lembro-me de, numa noite silenciosa, eu esperar que ela caísse no sono profundo. Então, me arrastei até o quintal e procurei pedaços de papel e objetos que ela usava. Acabei encontrando um colar de conchas que ela mantinha guardado há anos, um presente que, segundo ela, viera do meu pai. Peguei o colar e um pedaço de pano velho. Tentei imitar o que vira. Enrolei aquele colar junto com um punhado de terra e ervas apodrecidas. Rabisquei o nome dela num papel, sujando-o com restos de pó de café, pois tinha ouvido de uma vizinha que a intenção e a energia podiam bastar num ritual. Proferi baixo. Se existe força no ódio, que volte para quem o gerou. As mãos tremiam, o coração batia disparado. Sentia culpa e medo simultaneamente, mas a fúria que eu nutria pela vida que levava me impulsionava. Nos dias que se seguiram, minha mãe começou a se queixar de dores fortes. Primeiro no estômago, depois na cabeça. Não deixava de beber, mas vomitava com frequência. Atrás de suas costas, eu observava a situação com um misto de horror e alívio. Horror por saber que de alguma forma eu contribuíra para aquilo, e alívio por vê-la mais enfraquecida, menos disposta a me bater. Ao mesmo tempo, Roberto continuava enfermo. Teresa tentou de tudo. Levou-o a outros lugares, buscou remédios,
mas a recuperação dele era lenta. Uma tarde, ela me chamou num canto e contou que alguns exames haviam acusado uma infecção séria e avançada. Ele precisaria ficar internado e, por falta de recursos, seria transferido de novo. Senti um aperto no peito, mas não podia visitá-lo. Minha mãe não me deixaria, e eu também temia ser culpada se alguma desgraça acontecesse pelo caminho. Enquanto isso, Raquel ficava mais agressiva. Mesmo sem forças, ainda me xingava. Havia momentos em que ela gritava meu nome no meio da madrugada, acusando-me de traidora, como se adivinhasse meu envolvimento com aquele pequeno ritual. Eva, desgraçada, você acha que vai me enganar? Berrava enquanto eu me encolhia no quarto. Com o passar dos dias, ela definhava a olhos vistos. A pele dela foi criando manchas escuras, e o cheiro de suor e bebida misturado era insuportável. Algumas vezes, ela ficava tão fraca que não levantava da cama. Em outras, acordava de repente e me chamava para buscar mais cachaça no armazém. E eu ia, porque se não fosse, ela fazia um escândalo que acordava metade do vilarejo. Certa manhã, voltei do armazém e a encontrei conversando com alguém invisível. Sentada no chão, abraçava um embrulho e repetia: "Eu vou te prender aqui, nem que eu apodreça junto." Tive arrepios. Até então, por mais que eu suspeitasse de bruxaria, não achava que ela estivesse fora de si a esse ponto. Tentei me aproximar, mas ela me olhou com um ódio quase palpável, como se me odiasse por eu simplesmente existir. Recuei sentindo náuseas. Aquela casa estava tomada por um ar pesado, um calor que parecia vir debaixo da terra. Numa noite de tempestade, enquanto eu tentava dormir no meu quarto, ouvi uma pancada surda e o som de algo se quebrando. Corri para ver o que acontecia. Minha mãe tropeçara na cozinha e estava caída, segurando a perna. Havia cacos de vidro ao redor, provavelmente de uma das garrafas. Ela me olhou e sussurrou: "Me ajuda, Eva." Foi a primeira vez que me pediu ajuda em tanto tempo. Não consegui me mover. Lembrei das vezes em que ela me bateu sem motivo, do jeito que me ameaçou com faca, dos feitiços contra Roberto. Ela notou minha hesitação e se pôs a gritar palavrões. A chuva lá fora abafava seus xingamentos, mas eu ainda ouvia tudo nitidamente. Saí devagar, deixando-a lá no chão, e voltei para o meu quarto. Passei a noite chorando em silêncio, aterrorizada pela minha própria frieza. Mas eu sentia que era isso ou me afundar de vez. Nos dias seguintes, ela se arrastava pela casa, mancando com a perna ferida. Não procurou médico, não permitiu que nenhum vizinho entrasse. A febre dela aumentou. A pele, antes manchada, começou a apresentar algo parecido com feridas que supuravam. O cheiro era tão forte que me dava ânsia. Eu abria as janelas para ventilar, mas ela reclamava do vento. Em cada brecha me ofendia. "Maldita, você quer que eu morra de frio? Fecha essa janela." "É só para sair o cheiro, mãe." Eu tentava argumentar. "Fica quieta, filha de gente imprestável." E cuspia no chão. Tinha momentos em que eu pensava em pedir socorro a Teresa, mas algo dentro de mim dizia que, se ela chegasse perto, minha mãe poderia fazê-la adoecer também. Ao mesmo tempo, sentia-me responsável por parte daquele mal, pois havia realizado um ritual sem saber do que se tratava. Entre culpa e rancor, segui calada. Em uma madrugada, ela começou a gritar desesperada, dizendo que estava apodrecendo viva. Ouvia-se o arrastar de seu corpo no piso de madeira. Quando criei coragem de ir lá, encontrei o colchão ensopado de um líquido escuro, misturado a vômito e sangue. Moscas zuniam ao redor. Me aproximei segurando o nariz e ela me implorou ajuda. Tentei levantar seu tronco, mas ela gritou de dor, reclamando: "Você não serve nem para me carregar. Some da minha frente." E me empurrou. Eu me encolhi num canto. Vendo-a naquele estado, tentei pensar no que fazer. Levar ao posto de saúde, arriscar que ela me culpasse depois, ou que tentasse mais feitiços contra mim. Passei horas presa naquele impasse, ouvindo os gemidos dela, até que se calou pela manhã, exausta. Continuei minha rotina de levar e trazer coisas do armazém, mas cada vez menos gente queria negociar conosco, pois o cheiro de podre era notório. Diziam, nos arredores, que Raquel estava possuída.
Outros acreditavam que a cachaça havia destruído seu corpo. Fosse o que fosse, ela definhava rápido. Pouco depois chegou a notícia de que Roberto havia falecido na outra cidade. A infecção avançou demais e ele não resistiu. Meu mundo desabou. Senti um buraco no peito como se não houvesse mais chão. Ele, que me tratava com delicadeza, tinha sido arrancado da vida de forma tão cruel. Chorei sozinha, engolindo cada soluço, lembrando do papel com o nome dele que minha mãe deixara no pote. Naquele instante, o ódio tomou conta de mim. Naquela mesma noite, ela me chamou do quarto com uma voz trêmula. Eva, Eva! Entrei devagar. Ela estava deitada, coberta de manchas escuras, o rosto inchado, os lábios rachados, um odor insuportável. Fui tomada por uma fúria que nunca antes experimentara. Lembrei de Roberto, da minha infância destruída e de como ela me transformara numa criatura sem sonhos. Balbuciou ela. Eu acho que vou morrer. Não respondi. Apenas a encarei, sentindo meus olhos marejados de rancor. Ela continuou. Você precisa cuidar de mim. Cuidar da senhora depois de tudo? Saiu da minha boca quase sem controle. Ela tossiu um jorro de sangue manchando a colcha. Naquele momento algo se quebrou dentro de mim. Só saí e fechei a porta. Passei a noite ouvindo seus gemidos, até que se calaram de vez. Pela manhã, notei que não havia mais barulho algum. Entrei e confirmei que ela estava morta. Moscas circulavam seu corpo e a podridão era indescritível. Senti um alívio que se misturava à culpa. Fiquei estática por um tempo, sem conseguir chorar, sem saber o que fazer. Bati na porta de um vizinho. Pedi ajuda. As pessoas que chegaram se chocaram com a cena. Enrolaram o corpo dela num pano qualquer e levaram para enterrar numa cova comum. Alguns chegaram a comentar que chamariam o delegado da região, mas desistiram quando lembraram da fama de Raquel e da falta de estrutura local. Ninguém fez perguntas oficiais. Talvez até soubessem o que acontecia, mas preferiram ignorar. Depois do enterro, fiquei sozinha com a casa, que mais parecia um antro de memórias amargas. Joguei fora todas as garrafas e rasguei os lençóis. Quebrei alguns objetos que ela usava nos rituais. O cheiro ainda impregnava as paredes. Teresa apareceu. Me abraçou sem dizer nada. Um abraço silencioso de quem entende o sofrimento do outro. Ela perguntou se eu queria ficar na casa dela, mas achei que seria um peso. Juntei algumas roupas, um pouquinho de dinheiro que sobrara e parti para encontrar um rumo longe dali. Peguei um ônibus velho que parava na estrada principal. Fiz aquela viagem sem olhar para trás. O sacolejar do veículo me deixou nauseada, mas eu só pensava em sumir daquele lugar e da imagem da minha mãe. Senti falta de Roberto e chorei baixinho na poltrona, enquanto as paisagens secas passavam pela janela. Quando cheguei ao destino, um centro mais urbano, eu não conhecia ninguém. Caminhei pelas ruas até achar uma pensão simples, administrada por uma senhora chamada Norina, que me deixou ficar num quartinho minúsculo nos fundos, desde que eu pagasse um valor modesto. Usei meu pouco dinheiro, sem ter certeza de como iria sobreviver nos próximos dias. Nos corredores da pensão, eu ouvia passos estranhos, rangidos nas paredes. Ouvia também, às vezes, uma voz que julgava ser da minha mãe, mas devia ser fruto do meu medo e da minha culpa, pois não havia nada ali. A noite demorava para dormir, sempre com o receio de que aquela figura levantaria da sepultura para me assombrar. As lembranças me perseguiam, o cheiro de podridão, as marcas roxas no meu corpo, Roberto em um leito de hospital. Arranjei um trabalho precário em uma lanchonete próxima, limpando o chão e lavando copos. O dono, seu Gil, me pagava uma mixaria, mas pelo menos eu conseguia comer um salgado no final do dia. Pouco tempo depois, precisei sair do quartinho da pensão, pois o preço subiu e eu não tinha como pagar. Acabei dormindo num cômodo improvisado atrás da própria lanchonete, um espaço cheio de caixas de produtos de limpeza. Apesar de tudo, a vida parecia, de certa forma, menos sufocante do que antes. Ninguém me batia, ninguém me xingava. Eu dormia pouco, tinha medo, mas não havia mais a figura da minha mãe para me humilhar.
Ainda assim, ela me habitava em pesadelos quase todas as noites. Sonhava com a face dela apodrecida, chamando por mim, e acordava suando frio. Depois de algumas semanas, conheci uma mulher chamada Aparecida, que frequentava a lanchonete. Ela era cozinheira em um asilo nos arredores e comentou que precisavam de ajuda na limpeza e no cuidado com os idosos. Fui lá, me apresentei e consegui a vaga. Ainda vivia assustada, mas era um emprego melhor. Passei a dividir um quartinho nos fundos com uma colega chamada Rosângela, que também trabalhava na cozinha. No asilo, a rotina era puxada: fazer comida para os idosos, limpar banheiros, levar alguns deles para o banho. Mas havia um clima menos hostil do que na minha antiga casa. Aos poucos fui me acostumando. Até que, em certa noite, acordei com Rosângela me sacudindo. Eva, que gritaria foi essa? Você estava chorando alto. Percebi que tinha tido um pesadelo terrível, em que minha mãe me puxava pelos cabelos, me arrastando por um corredor escuro. O coração disparado, sentei na cama, tentando recuperar o fôlego. Rosângela me ofereceu um copo d'água. Você precisa se acalmar, parece que viu um fantasma. De certa forma, era isso que eu sentia. A sombra de Raquel ainda me rondava. Por mais que eu tentasse seguir em frente, me atormentava pensar que tinha, de algum modo, contribuído para aquela morte horrenda. Com o tempo, ouvi boatos entre os funcionários do asilo sobre uma benzedeira chamada Dalvina, que às vezes rezava para alguns idosos e dizia palavras misteriosas para afastar carregos. Quando criei coragem, procurei Dalvina. Ela me recebeu numa sala vazia do asilo, onde ficavam cadeiras de rodas encostadas. Filha, vejo que você carrega algo pesado, ela disse, fechando os olhos por um instante. Quer me contar? Eu me abri um pouco, mas não entrei em detalhes sobre o ritual que fiz. Contei do sofrimento, do ódio que ficou entre mim e minha mãe, e dos pesadelos que não me deixavam dormir. Você pode rezar por mim? Posso rezar, sim, mas o perdão começa dentro de você, respondeu Dalvina, com uma voz calma. Se você se sente culpada, precisa entender que fez o que achava necessário. Liberte sua mãe desse ódio. Ela me pediu um objeto ou foto da minha mãe, mas eu não tinha nada. Então sugeriu que numa noite tranquila, eu fizesse uma oração solitária, acendendo uma vela. Senti um medo estranho, pois velas e feitiços me recordavam das cenas sombrias de Raquel. Ainda assim, decidi tentar. Uma madrugada, aproveitei o refeitório vazio do asilo, coloquei uma vela sobre a mesa e pensei na minha mãe. Minha respiração ofegou ao lembrar do rosto dela, das feridas, do olhar de fúria. Tentei pronunciar algumas palavras pedindo que ela encontrasse paz, que não ficasse me assombrando. Não ouvi nada, não vi nada de sobrenatural. Apenas chorei baixinho até a vela queimar quase por completo. Senti uma leveza estranha depois daquilo. Nos dias seguintes voltei a ter pesadelos, mas menos intensos. Consegui trabalhar melhor, sem tanta agonia. Rosângela notou que eu parecia mais tranquila. Comecei a juntar um pouco de dinheiro. Pensava, quem sabe, em alugar um quartinho e ter meu espaço. Os idosos do asilo se afeiçoaram a mim. Alguns contavam suas histórias, e eu via que cada um carregava um passado dolorido à sua maneira. Com o tempo, aquela rotina trouxe uma espécie de paz. Continuei acordando cedo, cozinhando, limpando, mas sem sentir medo de levar uma surra ou um insulto a qualquer momento. Era como reeducar meu coração. Mais de 1 ano se passou desde a morte da minha mãe. Nunca mais voltei ao vilarejo. Nem sei se a casa ainda está lá ou se Teresa seguiu vendendo verduras. Às vezes, sinto saudade dela e imagino que tenha superado a partida de Roberto. Só que eu mesma não quis saber de mais nada de lá. Prefiro manter distância daquele passado. Hoje ainda carrego marcas, tanto físicas quanto emocionais. As cicatrizes nos braços, o cansaço nos olhos. Mas aos poucos, tenho conseguido dormir sem acordar aos gritos, sem achar que minha mãe vai surgir no escuro. Há noites em que sonho com Roberto sorrindo, mostrando um livro, e isso me traz uma paz dolorida, porque sei que não pude salvá-lo. Ainda me questiono se tudo foi obra do acaso, ou se de fato
As macumbas e feitiços de Raquel tiveram um papel na destruição dele. Seja como for, continuo firme tentando não deixar que aquele capítulo terrível defina quem eu sou para sempre. Aprendi, da forma mais dura, que o ódio gera um ciclo que pode arruinar vidas. E, se eu não me vigiar, serei para sempre prisioneira de rancores e culpas. Às vezes penso que, se um dia tiver minha própria família, jamais vou repetir o que vivi. Vou oferecer o amor que não tive. Vou cuidar para que nenhuma criança sinta tanto medo quanto eu senti. Enquanto isso, sigo minha vida entre panelas, panos de chão e as vozes serenas dos idosos, encontrando nas pequenas bondades do dia a dia a coragem para continuar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.